Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de história. Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de história. Pessoal, então nós já falamos aí dos pré-reformadores, nós já falamos por que aconteceu a reforma. E agora nós vamos falar sobre a reforma protestante, né? Ou as reformas religiosas, certo? Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Pronto, pessoal, tela compartilhada. Agora sim, nós vamos falar a respeito das reformas religiosas. Então, vamos lá. Pessoal, então, eu preciso entender quem são os três reformadores principais, certo? Então, os três reformadores principais, o primeiro na Alemanha vai ser Martinho Lutero, certo? Em Genebra, na Suíça, na verdade, dois reformadores na Suíça, né? Um vai ser em Genebra e outro vai ser em Zurique. Né? Em Genebra vai ser o João Calvino e em Zurique vai ser Zwinglio, Ulrich Zwinglio, acho que é isso que é a pronúncia, pessoal. Eu sei que é Zwinglio. E na Inglaterra, o rei Henrique VIII, certo? Então, esses são os três principais reformadores e mais o rei aqui, Henrique VIII. Então, vamos lá. Veio os três principais reformadores, nós já falamos por que aconteceu a reforma. E agora nós vamos falar a respeito dos três reformadores e mais o rei Henrique VIII. Então, vamos lá. Pessoal, a reforma na Alemanha. Então vamos entender aqui, ó. Em 1517, Lutero ele vai publicar suas 95 teses, entenda a tese como críticas, né, na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Então, o que você precisa entender? A porta do castelo de Wittenberg, da igreja de Wittenberg, era como se fosse um quadro mural, certo? Por isso que Lutero vai colocar as suas 95 teses lá. Como lá tinha muita circulação de pessoas, era mais fácil as pessoas ir lá nesse quadro mural da igreja, né, na porta da igreja, para verificar. Então, por isso que ele vai colocar, por isso que ele vai fixar essas 95 teses ou críticas, né? Então, o que ele vai criticar? As vendas de indulgência, o poder do Papa e a corrupção do clero, certo? E aí, o que eu preciso entender aqui, pessoal? Certo? A venda de indulgência é aquela venda do perdão pela salvação, né? A pessoa comprar o perdão. O poder do Papa, o Papa tinha muita influência, muito poder, certo? E aí Lutero vai questionar essa autoridade do Papa, ou esse poder papal. E a corrupção do clero. Lutero ele vai fazer uma viagem para Roma, certo? E chegando lá em Roma, ele vê alguns padres, alguns bispos se prostituindo com algumas mulheres, né? Então os bispos estavam pagando para satisfazer a sua carnalidade, certo? Então, claro que não é somente isso, vamos ter outro tipo de corrupção também, certo? Então o clero estava se corrompendo, certo? E aí Lutero ele vai defender os 5 princípios da 5 solas, né? O que seriam os 5 princípios das 5 solas? Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solo Cristo e soli Deo Glória, né? Então esses são os 5 solas, né? Somente as escrituras, ou seja, somente as escrituras têm autoridade, né? Nenhuma pessoa tem autoridade, então somente são as escrituras. Somente a fé, então a minha salvação é por meio somente a fé. Como que eu recebo essa salvação, né? Pela fé. E como que essa fé? Por meio da graça. O que é a graça? A graça ela é um presente que eu não mereço, né? Mas Deus dá. Por meio de quem? Por meio do seu Filho, Jesus Cristo, né? Então, é Jesus Cristo aí que morreu na cruz do Calvário por nossos pecados, né? Então, somente a Deus eu devo dar glória. Então, isso aqui são os 5 solas, claro que eu resumi de forma mais simplificada, para que você pudesse entender e compreender. Então, essa foi a reforma na Alemanha. A reforma em Genebra, na Suíça, e a propagação do calvinismo. Então, na Suíça, vai ficar com João Calvino, né?
E quais são suas ideias? As suas ideias principais são a predestinação, né? Deus já escolheu quem será salvo. Então, para João Calvino, ele acredita dessa forma que Deus já escolheu quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, né? Uma vida de trabalho, honestidade e disciplina é sinal de que a pessoa é um dos eleitos. E valorizava o estudo da Bíblia e a moral mais rígida, né? Então, esses aqui são os pensamentos de João Calvino. A reforma em Zurique, na Suíça, né, liderada por Ulrich Zwingli. O movimento teve início por volta de 1519, quase ao mesmo tempo que a reforma na Alemanha, né, com mais características próprias. Então, vamos ver o que Zwingli ele propunha, né? Então, o que ele promovia, né? O fim da missa tradicional, substituiu a missa católica por uma ceia simples e simbólica. O uso da Bíblia, instituiu a leitura e a pregação direta das escrituras em língua vernácula, ou seja, na língua do povo. Fim do celibato clerical, ou seja, os padres podiam se casar, né? O fim da veneração de santos e relíquia combateu o culto às imagens e a educação religiosa da população. Promoveu o ensino das escrituras ao povo. Então, essas são as características principais, né, mudanças que Zwingli propôs aí em Zurique, na Suíça. Vamos lá. E a reforma na Inglaterra, a última reforma, né? A reforma teve uma origem mais política, certo? Então vamos entender aqui. O rei Henrique VIII, ele queria se divorciar de sua esposa, Catarina de Aragão. E aí ele vai solicitar ao Papa, né, que o Papa pudesse dissolver o casamento dele para ele poder se casar com outra pessoa. Lembrando que o rei Henrique já era casado com 5 esposas, tá, pessoal? Mas o Papa não permitiu. Então, o que vai acontecer? Diante disso, o rei Henrique ele vai montar a própria igreja dele, certo? Então, ele vai romper com a igreja católica. Ele vai criar a própria igreja dele, que é a igreja chamada anglicana. E ele vai passar a ser o chefe da nova igreja, com o apoio do parlamento inglês. Então, ele criou a própria igreja dele. Então, por conta da igreja católica não querer fazer a dissolução do casamento dele com Catarina de Aragão. Apesar de manter muitos rituais católicos no começo, o anglicanismo foi se tornando mais protestante com o tempo. Demorou um tempo para que o anglicanismo pudesse se tornar aí protestante, né? Então, pessoal, aqui nós vamos finalizar, certo? Nossa aula a respeito dos reformadores, tá, pessoal? Então, nós já falamos aí do Renascimento e Humanismo, nós falamos dos pré-reformadores, nós falamos por que aconteceu a reforma, nós falamos aqui a respeito dos reformadores, né? Quem são os 3 principais e mais o Henrique VIII. Tudo bem, pessoal? Então nós vamos ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Fui!